Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao podcast Luto Sem Tabu. Eu sou a Lu Figueiredo, sou psicóloga clínica, especialista em luto e em terapia cognitivo-comportamental, e esse é um podcast onde nós vamos falar sobre luto sem tabu. E no episódio de hoje eu preparei um assunto super interessante para conversar com vocês, que é os estilos de apego. É isso mesmo. Vocês sabiam que os estilos de apego, eles estão muito atrelados à forma como a gente vivencia o nosso processo de luto? Pois é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. É importante a gente pensar primeiro, quero que vocês entendam um pouquinho o que é a teoria do apego. A teoria do apego, ela é uma teoria do desenvolvimento. E o que é isso? Para você que é leigo aí do outro lado, talvez não entenda muito bem. Quando a gente cresce, a gente é criança e a gente está em desenvolvimento, a gente tem muitas coisas que a gente está aprendendo, e a gente está criando ali algumas redes neurais, crenças, e cada pessoa vai dar um nome diferente. Mas a gente está criando esses estilos de apego também, que nada mais é como a forma como a gente se vincula às coisas ao nosso redor, né? E o desenvolvimento, né? Por isso que ela é uma teoria do desenvolvimento, porque ela mostra para a gente como que nós nos desenvolvemos dentro das relações. Então, isso é bastante importante quando a gente está falando aí, né, da terapia, da teoria do apego, né? Então, o apego, ele é uma função protetora importante que a gente tem quando a gente está passando por situações de estresse e de trauma. Então, é muito natural que a gente tenha ali a nossa sensação de segurança de alguma forma quando a gente lida com alguma situação dentro dessa questão dos nossos apegos, tá? E a gente vai ter alguns tipos de apego que a gente vai desenvolver dentro do nosso desenvolvimento. E o que vai determinar isso? Vai determinar a forma como a gente foi criado, as relações que nós tivemos com os nossos pares, com os nossos pais, né? Ou com as nossas figuras de apego de alguma forma. Quem foram ali as nossas figuras de apego que cuidaram de nós dentro desse processo, tá? Então, nós temos aí, dentro desse caminho de estudos da teoria do apego, e a gente entende que a forma como a gente se vincula desde a infância vai trazer aí para a gente muitas respostas da forma como a gente vai sofrer os rompimentos. Então, se a gente vai entender que existe um vínculo quando a gente se apega e existe um rompimento quando a gente precisa desapegar, faz muito sentido a gente entender a teoria do apego como uma premissa importante para trabalhar com pacientes em luto. Então, nós temos dentro desse desenvolvimento, né, que o nosso apego seguro, as pessoas que têm um apego seguro ao longo da primeira infância, ela vai ser uma pessoa que ela vai ter ali uma proteção no seu desenvolvimento. Ao contrário das pessoas dos outros estilos de apego, que a gente já vai conversar aqui, vocês vão entender melhor do que eu estou falando, tá? Então, quando a gente está falando dessa teoria do apego, ela mostra muito para a gente a forma como a gente se vincula vai ser determinante sobre a forma como a gente lida com os rompimentos. Esse é um ponto importante que eu quero que você guarde aí para que você consiga entender o que eu estou falando, tá? Então, nós temos o padrão seguro, o padrão ansioso ambivalente, o padrão evitativo e o padrão desorganizado de apego. Tá? Então, quando a gente está falando de padrão de apego, nós estamos falando de algum desses. Tá? Então, normalmente, nós temos um que ele é mais predominante. Tá bom? Quem tem um apego seguro é uma pessoa que ela tem autoconfiança, mas ela também tem confiança no outro. Eu tenho confiança em mim, eu confio que eu consigo suprir as minhas necessidades, mas eu também confio que as outras pessoas também podem suprir as minhas necessidades.
essa pessoa é uma pessoa de padrão seguro. A pessoa de padrão ansioso ambivalente é a pessoa que ela não confia em si mesmo, a autoconfiança dela é muito baixa e ela confia mais no outro. Ela tem muita confiança no outro, ela depende muito mais do outro do que de si mesmo. Então, eu sempre tenho medo que o outro me abandone, eu sempre tenho medo de perder, eu sempre tenho medo de ficar sozinha, porque o outro é a pessoa que supre as minhas necessidades, porque eu não consigo supri-las. Então, a minha autoconfiança é muito baixa. A pessoa que ela é evitativa é aquela pessoa que ela confia muito em si, a autoconfiança dela é muito grande, mas ela não confia nos outros. Então, se eu não suprir as minhas necessidades, ninguém vai. Então, eu só tenho a mim mesma. Essa é a pessoa evitativa. Ela só conta consigo mesmo e ela só acredita que ela é a única pessoa que pode prover as suas necessidades. Então, ela não constrói vínculos de relação com as outras pessoas, porque ela não entende isso ser importante. Já a pessoa desorganizada, né, que tem o padrão de apego desorganizado, é aquela pessoa que ela não confia em si e ela também não confia no outro. Então, ela é como se ela tivesse perdida, desorganizada de fato no mundo, sem poder criar laços de alguma forma com nenhuma das bases. Então, quando a gente está falando das nossas relações, todos nós temos algum padrão de apego predominante. Talvez você me ouvindo aqui falar, você talvez esteja pensando aí, né? Olha, eu acho que eu tenho um apego seguro. Ih, eu tô mais aí pro ansioso, hein? Nossa, olha, acho que eu sou mais evitativa. Então, assim, não tem um padrão de apego que seja bom ou que seja ruim. Não é isso. O que a gente vai olhar quando nós estamos falando de padrões de apego é que a forma como eu crio essa autoconfiança em mim ou essa autoconfiança no outro tem a ver com a forma como eu me constituí no mundo a partir da minha criação. O que eu aprendi quando criança sobre a forma como eu me coloco no mundo. Isso vai fazer com que eu crie padrões de apego que podem sim ser modificados durante a vida quando a gente aprende coisas novas e novas formas de nos apegarmos, mas isso é um processo, tá? Então, quando a gente vai olhar quais são as estratégias de enfrentamento das crianças, quando nós estamos falando nos padrões de apego, né? Então, quem era você criança? Imagina você criança com a teoria do apego, né? Pensando aí no apego, tá? Então, o ansioso ambivalente é aquela pessoa que fica próxima dos pais. É aquela criança que precisa muito da figura dos pais. É aquela criança que, quando é deixada no parquinho, ela quer o tempo inteiro estar perto da mãe. Porque ela não consegue, lembra? Ela não tem autoconfiança para explorar sozinha. Ela precisa da figura materna, ela precisa ali dos pais para fazerem com que ela sinta autoconfiança para estar naquele ambiente. Já a criança que tem ali um padrão mais evitativo é aquela criança que mantém uma distância segura. Ela se afasta, né? Ela já não fica perto das relações, ela não se vincula. E já o desorganizado é aquela criança que ela não tem estratégia. É a criança que tem desamparo, desesperança, ela tem um desamparo aprendido. É uma criança mais depressiva. Então, ela aprendeu a não confiar e não ter ninguém que supra as suas necessidades. Nem ela consegue suprir, nem os outros conseguem suprir para ela. Então, ela é completamente desorganizada. E a criança com apego seguro é aquela criança que ela explora o lugar. É aquela criança que brinca, é aquela criança que é solta, mas que ela sabe que tem os pais ali que são uma base segura para ela quando ela precisa. Então, isso aí é um ponto de atenção importante quando a gente está falando, da forma aí como as crianças se constituem dentro da nossa produção de apego. Então, gente, quando a gente está pensando, nesses padrões de apego, é importante sempre a gente lembrar que isso está sendo desenvolvido dentro da nossa infância. Então,
você, como uma criança, desenvolveu ali um padrão de apego, e esse padrão de apego, muitas vezes, ele está sendo repetido durante a tua vida adulta nas tuas relações, né? E isso faz como você se relaciona com os teus parceiros, com os teus amigos, no teu trabalho e também no seu luto, né? Então, todo isso é afetado, né? Então, a pessoa que ela, né, se desenvolve com um padrão de apego ansioso ambivalente é uma pessoa que tinha pais muito insensíveis ou pais superprotetores. Aquele pai que não deixa a criança fazer nada sozinha ou aquele pai que é insensível às necessidades da criança, tá? A criança, ela se desenvolve uma criança tímida, né? E ela passa a ter relações conflituosas na vida adulta. E ela tende a ter um luto mais agarrado, com um luto prolongado, né? Então, as pessoas que têm apego ansioso ambivalente são as pessoas que elas gostam de estar agarradas ao luto, elas têm dificuldade de soltar, de deixar ir, né? Então, elas são muito apegadas, de fato, a essa necessidade da dor emocional que o luto traz, tá? Já quando a gente está falando do apego evitativo, o apego evitativo é aquela pessoa, aquela criança que ela teve pais que eram muito insensíveis também, deixavam a criança muito sozinha. A criança, ela se desenvolve muitas vezes mais solitária, né? Porque ela não se coloca nas relações. E no luto, ela é uma pessoa que ela tem dificuldade de expressar o que sente. Então, o evitativo, ele, por exemplo, ele é uma pessoa que tem muita dificuldade de procurar terapia no processo de luto, de se aceitar ser ajudado, porque ele não se coloca numa necessidade de ajuda, né? Então, o apego evitativo, normalmente, ele procura terapia já porque eu tô com um problema físico, porque eu tô com uma depressão, qualquer coisa, mas é difícil, ou porque alguém acha que ele precisa fazer, aí ele vem, mas ele tem dificuldade de confiar no outro. Isso pode ser também um terapeuta. Então, o evitativo, ele tem dificuldade de expressar o luto, de falar sobre o luto, de falar o que sente. E o desorientado, né, ou desorganizado, né, é uma criança que teve rejeição familiar, que teve violência, que viveu situações de perigo na infância, que viveu situações com depressão, né? Então, é uma criança infeliz, é uma criança muito infeliz, né? Afinal de contas, você viver num ambiente, crescer com rejeição, com violência, com perigo, não tem como você ser feliz num lugar desse. Então, é uma criança infeliz. É uma criança chorosa e que deseja morrer, então são crianças que desejam, né? Eu lembro uma paciente que eu atendi certa vez que ela dizia para mim que com 7, 8 anos ela já tinha vontade de se jogar do carro para morrer. Isso, ela era muito pequena, né? Então, é isso, é a infelicidade tão grande de você estar num lar completamente desorientado, onde tem violência, onde tem rejeição, que você não suporta viver nesse lugar, né? Então, essa é a criança mais que tem esse padrão desorganizado, desorientado. Então, quando adulto, é aquela criança que falta autoconfiança e que falta confiança nos outros, é aquela pessoa que não consegue ter nada, né? Então, quando chega no luto, ela chega ao limite e ela volta-se para dentro de si e ela começa a se fazer mal. Então, é aquela pessoa que muitas vezes ela começa a usar drogas, ela começa a usar álcool, ela começa a se machucar, às vezes ela pode usar algum comportamento autolesivo. Então, normalmente, essa pessoa que tem esse padrão de apego, normalmente ela vai aos extremos quando está passando por um processo de luto. Então, vocês conseguem observar aqui que quando a gente está falando de um padrão de desenvolvimento, é exatamente isso que acontece. Nós criamos os nossos padrões de apego lá na nossa infância, na forma como os nossos
os nossos cuidadores nos supriam as necessidades que nós tínhamos naquele momento, porque são necessidades importantes que nós precisamos ter, como cuidado, afeto, carinho. Quando você cai, quem é que te socorre? Quando você chora, quem é que te cuida? Quando você é uma criança que você não tem nada disso, ou você tem isso demais, isso vai ter ali problemas que você vai estar enfrentando. E quando a gente está falando no apego seguro, né, aquela criança que ela foi muito amada, que ela foi muito cuidada, mas que ela foi também potencializada para que ela confie em si mesmo, para que ela acredite ser capaz, para que ela se coloque em novos objetivos, né? Então ela se torna uma criança mais feliz, uma criança segura, uma criança que pode explorar, que ela pode ir na casa de um amigo, que ela pode passear, que ela pode fazer coisas, mas que ela sabe que os pais ou as figuras de segurança estão ali para socorrê-la, que estão ali para cuidar dela. Então ela sente-se que ela não está abandonada no mundo, né? Então, quando adulto, eu posso confiar em mim como eu posso confiar no outro. Então, no luto, como que eu vivo esse processo de luto? Eu vivo esse processo de luto com segurança. Eu vivo esse processo de luto com a dor desse momento, mas também com a potencialidade que eu vejo em mim de conseguir me reconstruir, como eu vejo nas pessoas de poderem me ajudar. Então, quando nós estamos falando do processo do luto dentro da teoria do apego, nós vamos ter que olhar como essas construções vão acontecendo no apego de uma vida inteira, na forma como eu me relaciono com os meus pares, para que eu consiga entender como é que eu vou me relacionar com os meus rompimentos. Então, por isso que é tão importante a gente entender qual é a nossa forma de apego, como é que a gente se vincula. Então, é muito importante. Então, não é difícil. Eu vou deixar aqui embaixo também aqui para vocês, nos comentários, existe uma página que você pode entrar, você clica nesse site e, ao clicar nesse site, você vai ser direcionado para uma página em inglês. Então, você pode ali facilmente pedir para o Google fazer a tradução dessa página para você. O próprio Google, no próprio site, você consegue fazer a tradução. E você vai responder um questionário. Ali no online mesmo, você vai respondendo várias perguntas que o questionário vai te fazer. E no final, ele vai te dar ali minimamente uma resposta sobre ali as possibilidades que você tem de figuras de apego. Então, isso é muito bacana. Por quê? Porque você consegue observar a partir daquele teste quais são as tuas ali, como é que eu posso dizer, teus direcionamentos ali de apego, tá? Então, eu vou deixar o link aqui para você. Eu sugiro muito que você faça, é muito bacana de você fazer. São perguntas interessantes para você também pensar e repensar a sua história, porque é muito legal a gente lembrar de como que a gente se relacionava com a nossa infância, como que a gente se desenvolveu, porque acreditem, gente, vocês podem achar assim, né, que você está vivendo um processo de luto agora e que esse processo de luto que você está vivendo agora, ele é a única coisa que direciona é a dor da falta. E não é. Existem muitas questões que são psicológicas, que são espirituais, que são fisiológicas, que são sociais, que são culturais. Existem tantas coisas que conectam com todo o contexto, conforme a gente está falando do processo de luto, e que todos esses contextos eles estão sendo, sim, levados muito em consideração também na forma como você está se vinculando com o teu processo de rompimento. E olhar para a teoria do apego é um direcionamento importante, né? A professora Maria Helena, ela fala no livro dela, O Luto no Século XXI, que a teoria do apego é como se fosse uma bússola que dá uma direção para onde a gente vai caminhar a partir do momento em que a gente consegue identificar com qual estilo de apego que nós estamos lidando. Então, se eu sei que essa pessoa é uma ansiosa, ou se ela tem um apego seguro, ou
ou se ela tem um apego evitativo, eu tenho direções para ir com esse paciente. Então, isso é muito importante para a gente também, como clínico, entender esse lugar. Mas para você, como paciente, também é muito importante entender esse lugar para que você também consiga entender quais são os pontos que, dentro desse movimento de apego, que você pode melhorar, né? Então, as figuras de apego, os padrões de apego, eles não são rígidos, eles não são imutáveis. A gente pode aprender a se relacionar e a se vincular de outra forma, né? Então, não é porque eu não confio no outro que eu não posso nunca confiar, né? Então, são coisas que, em um bom trabalho terapêutico, pode ajudar muito você a construir outra forma de se relacionar com o mundo, com os pares, com você mesmo. Então, por isso que a terapia, ela é fundamental, tanto na nossa vida, como no nosso desenvolvimento, para o nosso super reconhecimento de ser humano, de melhora, de desenvolvimento. Então, tudo isso é muito importante dentro desse contexto geral. Então, era isso que eu queria trazer para vocês nesse episódio de hoje, um pouquinho sobre a teoria do apego. É assim, uma gotinha no oceano da teoria do apego. Eu tentei resumir o máximo possível para ficar fácil acesso para vocês. Se a gente vai ler a trilogia de Bowlby, que é a pessoa que desenvolveu a teoria do apego, você vai ler uma trilogia gigante com muita coisa, com muito conteúdo, com muitos livros mesmo. Então, é uma teoria densa, é uma teoria muito difícil, uma teoria que nos dias de hoje seria muito difícil ser replicada, né, por questões éticas, enfim. Então, a gente tem muita coisa para poder estudar, desenvolver, enfim, mas como esse podcast ele é focado para leigos, então eu tentei trazer o máximo de conteúdo assim, bem mastigadinho mesmo, para que fosse bem fácil o entendimento de vocês, né? Então, quero saber de você se você conseguiu entender qual é o seu padrão de apego dentro do que você achou aqui, né? Você acha que é segura? Você acha que é ansiosa? Você acha que é desorganizado? Você acha que é evitativo? Qual é o seu padrão de apego? Comenta aqui embaixo comigo, que eu quero saber nos comentários. E não esquece de compartilhar, de comentar com as pessoas da tua família. Afinal de contas, a gente nunca luta sozinho, a gente luta sempre com mais pessoas. Então, compartilha, comenta, manda nos grupos, porque você ajuda muito quem está aqui desse lado produzindo esse conteúdo para vocês. Tá bem, meus queridos? Um grande beijo e até o próximo episódio.